Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. É, Fiquei um tempinho sem mandar vídeos, né? Sem mandar estudos. Tive que fazer um procedimento na boca, estou com alguns pontos ainda. Foram os dias assim, um pouco mais cansativos. Eu retomei uma rotina diferente no trabalho. Comecei a trabalhar num novo departamento e tem sido uma bênção. O Senhor foi resposta de oração. Eu estava trabalhando num lugar que estava havendo uma certa um, como se diz assim, estava havendo um excesso e tudo de sobrecarga, e o Senhor me colocou numa posição bem melhor agora, num lugar mais tranquilo, né? Mudanças assim que vem para bem, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Irmãos, eu quero começar a dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos colocar aqui no slide. O texto de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos falar sobre o maná. Nós vamos tratar da caminhada de Israel no deserto, continuando, e vamos falar especificamente sobre o momento em que o Senhor dá o maná. Então vamos lá. Bem, aqui vamos só relembrando, né? Israel sai do Egito, tem três paradas, né? Sucote, Etam, Pirairote, a travessia do Mar Vermelho. Depois eles chegam no deserto de Mara. Depois eles vão para um oásis em Elim, né? E depois desse oásis, desse tempo de descanso, eles retomam a caminhada. E eles chegam num lugar chamado Deserto de Sim. Nesse lugar, irmãos, são passados exatamente 2 meses e 15 dias desde a saída do Egito. Vocês podem acompanhar aqui comigo no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. No verso 2, irmãos, nós vamos ver mais uma vez a terceira murmuração do povo. Acompanhe comigo a leitura. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Irmãos, vejam que, mais uma vez, nós vemos um povo extremamente obstinado, um povo que não consegue reger seu coração, que na primeira dificuldade não vem assim apenas aquela preocupação. O povo não, você não vê em momento algum o povo chegando para Moisés e fazendo a coisa mais simples que se deveria fazer, pedir. Irmãos, eu sempre falo, a Bíblia está cheia de promessas pidão. O crente pidão é uma bênção. Né? Jesus mesmo diz: pedi, pedi. Vejam bem, ele fala 2 vezes: pedi, pedi, peça. Peça muito, não tem problema pedir. Não tem problema abrir o coração para o Senhor, falar: Senhor, eu estou precisando disso, estou sentindo falta disso, gostaria que isso ficasse melhor. Mas, irmãos, quando abre-se a boca para murmurar contra o Senhor é algo muito sério. E veja o que esse povo fala. Toda hora eles estão se lembrando do passado. Irmão, Jesus disse uma coisa: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino, não está apto para a salvação, em outras palavras. Irmão, toda vez a gente percebe esse povo olhando para trás e reclamando: por que nós saímos do Egito. A Bíblia diz que quando Israel estava no Egito, que eles clamaram ao Senhor porque a servidão era tão pesada que eles amargaram da vida. O que quer dizer? E nada do que Deus fez, esse povo tinha uma memória muito curta. Nada do que o Senhor fez foi suficiente para provar o poder e o amor dele por esse povo. Irmãos, que coisa séria. Muito sério isso. Vamos observar na nossa vida se isso pode estar acontecendo. Se não estamos nos esquecendo do que o Senhor já fez.
Jeremias diz uma coisa importante: quero me lembrar daquilo que me dá esperança, né? Já comentei esse texto. Porque quando eu me lembro dos testemunhos, daquilo que Deus fez no passado, o Senhor está fortalecendo o nosso coração para termos confiança de que Ele continuará fazendo. Assim como Ele fez, como Ele respondeu uma oração há um tempo atrás, Ele vai responder uma oração agora. Nós não vamos chegar num beco sem saída. Né? O Senhor não vai nos deixar num momento assim. E esse povo não conseguiu crer. E Moisés então dá uma advertência ao povo. Aqui em Êxodo 16, versos 7 e 8. Perdão, a partir do verso 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Coitado, Moisés, eu acho que ele se sentia numa saia muito justa, né? Ele diz, quer dizer que até agora o povo não sabia que o Senhor tinha os tirado, que não foi Moisés, porque Moisés diz o seguinte: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Aqui na última parte do versículo 8. O povo estava. A murmuração, irmão, como eu disse no último estudo, ela é um processo, ela vai crescendo em grau, em gravidade. Né? Por enquanto, eles não estavam falando diretamente do Senhor, mas estavam falando contra os representantes do Senhor. E é a mesma coisa de falar contra ele. Murmurar contra o pastor, murmurar contra a liderança. É a mesma coisa que está murmurando contra quem essas pessoas estão representando. Porque a liderança, o pastor, o presbítero, os ministros que estão no altar estão agindo em nome do Senhor, porque foram por ele colocados ali. Né? Então veja, irmão, mesmo diante de tudo isso, o Senhor muito paciente ainda. A paciência do Senhor é aquela, como a Bíblia diz, o Senhor é muito longânimo, muito misericordioso. Então, o que acontece? O Senhor envia o maná. Moisés disse: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa é a resposta do Senhor aqui no verso 12. Vamos ler inteiro. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Eles estavam reclamando de quê, irmão? Estavam reclamando que no mundo, no Egito, na servidão, eles tinham carne e pão. O que o Senhor está dizendo? Ora, por um acaso eu não posso prover para vocês carne e pão numa situação muito melhor? Irmãos, tem pessoas que não sabem viver na liberdade de Deus. Tem pessoas que não sabem amar aquela situação que o Senhor as colocou. Elas se irritam, aquela teimosia, aquele milindre, qualquer perspectiva de que haverá falta, problema, elas já começam a reclamar. E o Senhor então dá o maná para o povo. O maná era uma semente, um grão que tinha um sabor de, a Bíblia diz, ele tinha sabor de bolos de mel, era branco, com sabor de bolo de mel. E ele, quando o povo acordava, ele estava espalhado no chão como um orvalho. E o povo recolhia ali nas suas vasilhas para comer. Mas o Senhor tinha um propósito com o maná. Vamos ler em Êxodo 16, 4? Aqui está. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Bom, irmão, a primeira coisa é que o maná era uma provisão que não dependia do trabalho do povo. O Senhor, às vezes, permite que nós estejamos numa situação, às vezes até vergonhosa para nós, de não estarmos colhendo do nosso trabalho, produzindo, né? Tendo toda aquela sensação boa de plantar e colher, de receber um salário no final do mês, um ordenado. Mas ele está dando uma porção diária, nunca falta. Todo dia tem ali o pão, o café com leite,
Além do maná, o Senhor também enviou codornizes, né, para o povo comer. Ou seja, o Senhor entregou aquele pão para que naquele momento o povo dependesse inteiramente dele. Primeiro, o povo aprenderia que tudo vem do Senhor. Jesus disse algo interessante: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. E o Senhor está ensinando aqui que tudo que vem para as nossas vidas vem do céu, vem dele. Né? E o maná era interessante, ele era pão. A semana dos judeus como a nossa é dividida em 7 dias. Essas são as regras do maná. O Senhor queria provar se aquele povo confiaria nele, confiaria na provisão dele e se obedeceria ao que ele mandou. E o Senhor diz: vocês vão receber esse pão sem esforço, sem trabalho, vai ser uma provisão minha direta, mas há duas regras para o maná, para que ele seja aproveitado. Primeiro, é uma porção diária, ele não pode ser guardado para o dia seguinte. Quando o povo recebe o maná a primeira vez, eles começam a guardar. E a Bíblia diz que o maná cria bicho e cheira mal. Aqui está, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Veja, irmãos, uma orientação simples e o povo não observa. Por quê? Porque o povo não conseguia. Irmão, parece um mal de ansiedade. O povo não conseguia confiar que o Senhor, que deu a provisão de hoje, vai dar a provisão de amanhã. A gente vive numa sociedade que instiga essa postura ansiosa da nossa parte. Eu tenho tratado muito isso e tenho conseguido vitórias do Senhor, crendo na provisão dele. Ele tem provido, sabe, irmão? Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos. O maná é um pão que trata a ansiedade. É interessante porque com a disciplina de confiar no Senhor, nós vamos nos esquecendo e vamos deixando de ficar ansiosos. É isso que o Senhor queria ensinar para esse povo, mas é um povo que não queria aprender. E havia uma segunda regra para o maná. Quando chegasse no dia anterior ao sábado, sexta-feira, eles poderiam colher 2 porções e armazenar. Nesse dia, conforme a provisão miraculosa do Senhor, o maná do penúltimo dia da semana, ele não pereceria no dia seguinte. Para quê? Para que o povo pudesse repousar, ficasse quieto. Irmãos, isso é muito importante. O Senhor provê tanto para os momentos de trabalho, os momentos de atividade, quanto para os momentos de descanso, para que nós possamos estar quietos, para que nós possamos estar na presença dele, guardar os mandamentos dele. Né? E a Bíblia diz que também nisso o povo foi reprovado, porque muitos saíram para colher no dia de sábado. Quer dizer, irmãos, assim, que a gente vê que essa turma, essas pessoas foram um exemplo de tudo que não se deve fazer. Uma desobediência obstinada. Irmão, se nós não. O Jesus, ele fala sobre tudo isso. Ele diz: aquele que, falando sobre administração do reino, Jesus diz uma coisa interessante: quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. E podemos prosseguir no raciocínio do Senhor que quem não obedece no pouco, não obedece no muito. Quem não sabe obedecer em pequenas coisas, não sabe obedecer em coisas mais complexas. A gente não começa, irmãos, com grandes provações, mas o Senhor vai nos levando a crescer. É uma provação aqui, uma mais difícil ali, é como um estudo, é como um exercício, como coisas que nós sabemos na nossa vida. Há sempre uma evolução. E o Senhor queria tratar com esse povo, dar-lhe uma disciplina simples na coisa mais simples, que era o café da manhã. Né? Aqui coloquei isso que nós acabamos de comentar, né? Mais uma vez, reforçando, né, aquilo que eu disse, só trazer um pouquinho dos slides. E qual é o resultado, irmão? Vamos ver Êxodo 16, 28.
Aqui está. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Irmãos, isso é muito triste quando alguém é reprovado pelo Senhor. Quando você é reprovado, você perde. Primeiro, você não passa para a fase seguinte da sua vida. Você não cresce, você não desenvolve. Você vai ficar ali parado, como aconteceu com o povo. Aquela geração ficou 40 anos. Nós estamos vendo a terceira murmuração. Na 10ª murmuração, nós vamos ver o que acontece. É quando a misericórdia do Senhor cessa sobre eles. Né? E eles ficaram 40 anos até perecerem. Foram reprovados. Paulo comenta isso em 1 Coríntios, como nós já tratamos do texto aqui. Meus irmãos, há uma expressão que me chamou a atenção aqui nas palavras do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Todas as vezes que você for ler o Antigo Testamento, marque, preste atenção em todas as palavras que são de Deus diretas, por Ele ditas. Essas são as palavras mais importantes, é algo que você deve meditar mais. Certo? O Senhor diz, até quando recusarei? Essa expressão, até quando, diz o seguinte, que esse povo já estava numa condição de estar obedecendo, eles estavam atrasados. Já era para eles estarem confiando e obedecendo há mais tempo. Ou seja, eles estavam num momento em que já podia ser exigido deles uma outra atitude. Pensa nisso. No momento que você está na sua vida, nós vamos pensar, nós estamos reagindo como devemos reagir, como Deus quer que nós estejamos reagindo? Porque se o Senhor está esperando de nós uma certa atitude, uma certa postura, é porque já está na hora de termos essa postura, ou até já passou de hora, estamos na misericórdia, na longanimidade. Então pensemos nisso. Né? Vamos encerrar isso com essa meditação. Até quando? Né? Coloca isso no teu coração. E desejo a todos uma boa noite. Vou estar enviando mais estudos. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos meditar nesse feriado. Eu gosto muito do feriado de Páscoa. Todos os feriados sacros eu gosto muito. Né? Me trazem boas lembranças. Antigamente, quando eu era criança, os feriados de Páscoa eram feriados muito tranquilos, em que as pessoas tinham temor de Deus. Até mesmo os descrentes. E hoje nós vemos que, antes de vir essa pandemia, não havia diferença entre a Semana Santa e o Carnaval. E agora vejam, o Carnaval foi abortado. Né? Tudo que houve no Carnaval foram festas clandestinas. Estamos, depois de muitos anos, tendo um tempo de descanso. Um tempo em que o Senhor está fazendo com que todos fiquem em casa, e muitos estarão se lembrando da Páscoa do Senhor hoje. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.